Mais um ano positivo para a produção de cana-de-açúcar. A nova política de preço dos combustíveis e o valor recorde da saca de açúcar na safra 16-17 trouxeram fôlego para o setor muito endividado nos últimos anos. Vai ser uma safra com uma remuneração melhor do que o que a gente vinha vivenciando nos últimos anos, talvez inferior ao ano passado, uma condição muito heterogênea, né? Então tem empresas que conseguiram aproveitar o preço mais remunerador do açúcar, conseguiram fixar, tem uma parte do setor que não tem acesso a esse tipo de ferramenta, então está vivenciando essa safra um preço de açúcar muito menor que o do ano passado. Algumas usinas já voltaram a investir, mas o prejuízo acumulado ainda é grande. Isso fez algumas unidades serem fechadas em 2017 para ajustar a parte produtiva da indústria. No campo, o período foi marcado pelo envelhecimento dos canaviais. Isso se traduz, claro, numa produtividade um pouco menor, tem um efeito direto, né? O envelhecimento do canavial tem um efeito direto na produtividade. Não é só esse fator, claro, mas é um fator importante, é um fator relevante aí no setor. Este problema, junto com a variação climática, trouxe impacto direto na atual safra, que deve registrar moagem um pouco menor, cerca de 585 milhões de toneladas contra mais de 600 milhões de toneladas no ciclo anterior. Os números da colheita até 1º de dezembro confirmam a estimativa. Até agora, a produção já atingiu 568 milhões de toneladas. Em relação à qualidade da matéria-prima, a quantidade de açúcar total recuperável aumentou um pouco em relação ao ciclo anterior, com 137 quilos por tonelada. Ao longo da safra nós tivemos variações significativas. A gente começou a safra com um clima bastante favorável. Herança da safra anterior e herança dos meses de verões e chuva até maio. Nós tivemos uma condição bem favorável. Isso facilitou a produtividade, aumentou a produtividade agrícola da cana, principalmente de início de safra. Agora, mais no final da safra, de junho e julho, tivemos o inverno um pouco mais seco e tivemos uma estiagem prolongada aí durante setembro, que afetou negativamente a safra do final. O balanço do clima nessa safra ainda não foi totalmente negativo. Ele é mais preocupante com relação à próxima safra. Nessa safra, o balanço climático, o clima mais manejo, praticamente não teve efeito sobre a produtividade, porque a produtividade de início superior em termos de favorecimento de clima foi compensada pela produtividade mais baixa no final. Se o ciclo passado foi mais açucareiro, a atual temporada até começou com mais produção do adoçante, mas no fechamento está mais voltada para a fabricação de etanol. A média até agora é de 52% de cana destinada para o combustível, mas em novembro chegou a alcançar expressivos 63%. Depois de vários anos, né, sofrendo com o controle de preços da gasolina, preços internacionais do açúcar deprimidos, nós tivemos uma melhora razoável em 2016, né, aumento da receita com etanol e um aumento especialmente da receita com açúcar. Então foi um ano de preços mais remuneradores. Nesse ano nós estamos vendo uma safra bastante característica, né? Até a metade da safra uma produção mais açucareira, em função dos preços que haviam sido fixados no último ano. E agora no fim da safra o preço do açúcar cedeu um pouco, né, fruto da expectativa de maior oferta mundial pelo produto, e a gente está observando uma recuperação do preço do etanol, então uma mudança de mix agora no último terço da safra, saindo do açúcar e indo mais para etanol. Na parte das vendas, destaque para o comércio de etanol hidratado no mercado interno, que atingiu mais de 1 bilhão e 300 milhões de litros, número 40% maior em relação ao ano passado. Nas exportações, o açúcar ainda faz a diferença na balança comercial. De janeiro a novembro, o volume de adoçante comercializado para o mercado externo alcançou 26 milhões e 790 mil toneladas, com receita de 10 bilhões e 700 milhões de dólares. A questão do setor sucroenergético, basicamente açúcar, né? Foi o terceiro principal produto e o segundo que mais cresceu em 2017. Quando você tem esse aumento de exportação, aumento de fluxo de exportação, quer dizer que os preços internacionais estão competitivos. Isso acaba retornando para o produtor de alguma forma, né? Não tão diretamente e não tão proporcionalmente quanto para a indústria, mas chega sim para o produtor. Com a safra praticamente concluída, o setor de cana-de-açúcar já pensa na próxima temporada. Assuntos como a renovação das áreas de cultivo e o RenovaBio fazem parte da pauta canavieira para 2018. O técnico do Centro de Tecnologia Canavieira espera no ano que vem um canavial ainda mais velho, mas com menor área de colheita por causa da renovação das áreas de cultivo que devem crescer. A expectativa é que o clima possa ser favorável e melhore a produtividade por área.
Nesses últimos 3 anos, a gente vem num crescimento, uma recuperação pequena, mas uma recuperação constante. Nós saltamos de uma renovação 3 anos atrás de 10% do canavial. Esse ano, agora que essa safra aqui passada, fechamos na faixa de próximo de 13% do canavial. A expectativa para essa safra que nós estamos vivendo agora é passar um pouquinho de 14%. Ainda aquém do que deveria, tradicionalmente, né? Seria entre 15% e 17%, numa situação como essa, até um pouco maior para recuperar o que ficou para trás, mas já se mostra uma pequena recuperação em termos de renovação do canavial. Na parte política, depois de pressão do setor, o projeto RenovaBio foi aprovado pelo Congresso e deve entrar em vigor em 2018. A área sucroenergética aguarda com expectativa a colocação em prática das medidas. O RenovaBio, acho que ele traz 3 elementos fundamentais para o setor. Primeiro são metas de descarbonização, ou seja, eu consigo ter uma diretriz clara de qual vai ser o papel dos biocombustíveis no mercado nacional. O segundo é o reconhecimento dos biocombustíveis no processo de descarbonização, quer dizer, eu vou ter um preço por carbono que o biocombustível deixa de emitir comparado com o combustível fóssil, que é algo bastante moderno e está sendo discutido no mundo todo. E o terceiro elemento, ele cria um mecanismo de indução a ganhos de eficiência e produtividade. Na medida que cada biocombustível vai ser valorado de acordo com a sua eficiência energética e ambiental, né, você tem um estímulo adicional para que os produtores busquem técnicas que aumente a sustentabilidade, aumente a eficiência ambiental e a eficiência econômica da produção. Então, você tem 3 pilares fundamentais que devem dar, confere uma perspectiva mais positiva para os biocombustíveis.